Pode começar. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live, em especial a SLA Consultoria, aos nossos advogados do SIMB, a doutora Miriam, ao doutor Moacir, e sobre um tema tão importante quanto a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Gostaria de convidar o doutor Moacir para dar as primeiras palavras para os nossos associados, para as indústrias de Birigui. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Renato, boa tarde a todos os empresários que compõem o Polo Calçadista de Birigui. Para nós é uma alegria, né, e uma honra poder estar conversando sobre um assunto tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero agradecer à doutora Maria Amália, ao doutor Sérgio pela disponibilidade, uma lei que entrou em vigor recentemente e que chamará a atenção de todas as empresas numa necessidade urgente de atualização, tendo em vista a gestão dos dados, a proteção que se exigirá agora com esta nova lei, e temas tão recentes como compliance, como e-commerce, que com certeza vão afetar, né, essa área do direito digital agora com muita força, né, principalmente nesse momento pós-pandemia, de retomada do crescimento da economia, e a Lei Geral de Proteção de Dados, em conjunto com o Marco Civil da Internet, sem nenhuma dúvida, é uma lei fundamental para as empresas, tanto do ponto de vista dos consumidores, quanto das empresas mesmo, né? Enquanto gestão dos seus próprios dados, gestão dos dados dos consumidores. Então, nós ficamos muito felizes de poder contar com o apoio especializado da doutora Maria Amália, doutor Sérgio, e o departamento do SIMB sempre à disposição para solucionar eventuais dúvidas. Nesse momento de nova legislação, são muito recorrentes, né? Então, o sindicato faz um papel importante de conscientização e de divulgação dessa nova lei que já está em vigor. Obrigado, doutor Moacir. Boa tarde, Renato, nosso presidente. Boa tarde a todos que estão participando dessa live. Boa tarde, doutor Sérgio, doutora Maria Amália. Como o doutor Moacir falou, essa lei foi aprovada agora, em agosto desse ano, né? A gente esperava aí que ela fosse demorar um pouquinho, mas acabou sendo aprovada. E eu, como faço parte e atendo aí do jurídico do SIMB na área de direito do trabalho, né? Diante dessa aprovação, nós achamos importante, dentro do papel que o SIMB sempre faz, de proporcionar aos seus associados todas as informações possíveis, tudo que nós pudermos colaborar aí com os associados nas novas legislações, né? Nós estamos aí dispostos estamos atentos a fazer isso. Então, dentro disso, no caso do direito do trabalho, vai haver muito impacto, né? Muitas implicações nas empresas, porque nós temos muitos dados, né? Nós temos dados na contratação, nós temos dados desde o processo de seleção até a vida toda do empregado na empresa, com atestados médicos, com olerites, com informações bancárias, informações de saúde, que agora nós precisamos saber como nós vamos nos adequar, como nós vamos enfrentar aí essa nova lei para que a gente esteja trabalhando em conformidade com ela, né? Então, assim, a gente fez o convite para o escritório Simões e Landim, em parceria com a SLA Consultoria, porque são especialistas nisso, né? E então agora eu vou passar a palavra para eles, fazer uma breve apresentação. A doutora Maria Amália é advogada, especialista em Direito do Trabalho pela USP e possui MBA na área de Direito Eletrônico. O Sérgio, da SLA Consultoria, tem a formação de administrador, possui especialização em Gestão e Estratégia de Empresas pela Unicamp e também possui MBA em Direito Eletrônico. Então, eu acho que eles estão aí capacitados, já estão nesse meio há muito tempo, né, estudando sobre isso, e vão poder colaborar aí conosco com essas informações sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou passar agora para o Sérgio, que vai iniciar a apresentação para a gente. Muito obrigada ao SIMB por essa oportunidade,
E muito obrigada aí ao escritório Simão Gondim, na pessoa da doutora Maria Amália, e ao SLA na pessoa do Sérgio. Sérgio, agora é com você. Ok. Obrigado a todos. Por agradecer primeiro ao Renato, né, pela oportunidade, pelo sim, né, para a gente poder passar essas informações que são tão úteis e tão preciosas para vocês, né, de uma lei que foi recentemente aprovada, como todos já disseram, mas, enfim, que vai impactar. Teremos reflexos imediatos no Brasil, né? Já tem até, inclusive, ações sendo feitas usando a LGPD agora. Então, eu sou o Sérgio, sócio proprietário da SLA Consultoria, vou passar para vocês algumas considerações importantes sobre o projeto, e tem uma parceria importante, né, para esses projetos que a gente realiza, né, com as empresas, junto com a doutora Maria Amália. Queria agradecer a todos, ao doutor Moacir, à doutora Miriam, como jurídico do sindicato, ao Renato, como presidente do SIMB, que está trazendo aí sempre novidades para os seus associados, para esse polo tão importante calçadista aí de Birigui. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei brasileira que vai regular a coleta, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais. Primeiro, é importante a gente saber que essa lei, ela vai se aplicar a qualquer empresa, pública ou privada, de qualquer segmento e de qualquer tamanho. Desde que ela colete dados ou trate dados, ela vai ter que se adequar à lei. A lei, ela já foi votada em 2018, agosto de 2018, e teve início de vigência agora em setembro de 2020, após a retirada do artigo 4º da MP 959, que pretendia adiar essa lei para maio do ano que vem. Mas, com essa retirada do artigo pelo Senado e a sanção da Presidência da República, a lei entrou em vigor agora em 18 de setembro de 2020, exceto em relação às sanções, que as sanções só vão vigorar a partir de 2021. Então, as empresas têm aí um período para se adequar à lei, que, na verdade, o objetivo dessa lei não é fechar empresas ou fazer com que as empresas não trabalhem, por conta dos dados, mas sim tornar de forma bem clara e transparente o uso desses dados pessoais. Para a gente poder começar a trabalhar com a lei, a gente pode falar um pouquinho sobre o que é o tratamento dos dados. O tratamento dos dados é o caminho que esses dados pessoais, que são os dados das pessoas físicas, a lei fala em pessoa natural. Então, esses dados, eles entram na empresa por meio de coleta. O que são esses dados pessoais? São RG, CPF, fotografia de pessoas, atestados médicos, qualquer dado que identifique ou possa tornar identificável uma pessoa. E esses dados são coletados, é feito o uso, o tratamento dessas informações por qualquer uma das empresas, e depois esses dados devem ser descartados ou armazenados de forma segura. Como tratamento, a lei usa 20 verbos. Ela fala em coleta, em produção, em reprodução, recepção, tratamento, compartilhamento, aquilo que vocês bem entenderem de verbo do dicionário está abarcado pelo tratamento de dados pessoais. Antes da gente começar a falar mais o que as empresas vão ter que fazer para as leis, tem algumas definições da lei que eu acho bem importantes. Quem é o titular dos dados? O titular dos dados é qualquer pessoa física ou pessoa natural, como chama a lei, que possui dados que são as suas informações pessoais que ou identificam ou tornam identificável. Então, somos todos nós os titulares dos dados. Nas empresas são os empregados, são os clientes, toda pessoa física é titular de dados. A lei define ainda que dado pessoal
que são os dados de RG, CPF, qualquer informação, e faz uma diferenciação entre o dado pessoal e o dado sensível. O dado sensível são aqueles dados que, além de identificar as pessoas, eles podem causar algum tipo de constrangimento. E como é que a lei define esses dados? São informações sensíveis que podem causar alguma discriminação e algum constrangimento. Por exemplo, religião, filiação a partido político, filiação a sindicato, sexo, gênero, dados de saúde. Então, esses dados, eles são tratados na lei de forma diferenciada. A lei toma mais cuidado, exige mais segurança. Além disso, a lei ainda fala dos dados do menor, que não estão aqui. Então, para usar dados de menor, em qualquer circunstância que seja, precisa do consentimento, que é uma das bases legais que a lei vai utilizar. Esse consentimento é assim, precisa da autorização de um dos pais ou dos responsáveis legais. Mesmo que seja, por exemplo, uma foto de um menor que você vai usar para uma festa de Dia das Mães na empresa. Precisa do consentimento escrito, expresso dos pais para utilizar os dados do menor. Além desses dados, a lei define também os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamentos dentro da empresa? São o controlador e o operador. O controlador é quem coleta os dados e determina como esses dados vão ser tratados. E o operador é aquele que, por ordem ou determinação do controlador, vai tratar os dados. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós, como empresas, coletamos os dados dos nossos empregados, mas não fazemos a folha de pagamento, por exemplo, dentro da empresa. Temos uma empresa externa, terceirizada, que faz essa folha de pagamento. Então, essa empresa de folha terceirizada, ela vai ser a operadora dos dados que nós, como controladores, vamos enviar para a empresa. Esses papéis podem se inverter em alguns momentos, porque em momentos nós vamos poder ser empresas que vão estar coletando os dados como controladores, e outras vezes nós vamos estar recebendo os dados de outras empresas, de clientes, por exemplo, e vamos ser operadores dos dados. Mas, em caso de vazamento ou problemas em relação a esses dados pessoais, tanto o controlador quanto o operador vão responder solidariamente. Então, por isso, nós precisamos tomar bastante cuidado com os nossos fornecedores, com as empresas terceirizadas, para que elas estejam tão adequadas quanto estará a nossa empresa. A lei traz ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a autoridade que vai fiscalizar e vai determinar como vão ser aplicadas a lei e as penalidades que decorrem da lei, vai fazer a fiscalização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está diretamente ligada ao Executivo, à Presidência da República, mas futuramente pretende-se que essa autoridade se torne uma autarquia, e assim se torne uma agência, né, que fique desvinculada do Poder Executivo, mas atualmente, pela lei, ela ainda está vinculada no Poder Executivo, né, e a lei ainda traz a questão do encarregado, que é um termo que tem sido pouco usado, mas ele está sendo substituído pelo nome que a Europa, que já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a GDPR, que utiliza, que é o DPO, que é o Data Protection Officer. Esse DPO, o encarregado, ele vai ser a pessoa que vai fazer a ligação entre o titular do dado e a empresa, o titular do dado e a ANPD. Por quê? Porque o titular do dado vai ter direito a saber sobre os dados, nós vamos ver mais para frente um pouco, vai ter que saber que tipo de dados a empresa coleta, qual a finalidade a empresa coleta, e esse meio de campo entre o titular do dado e a empresa, o titular do dado e a autoridade nacional é feito pelo encarregado ou o DPO, que pode ser uma figura interna, contratada pela empresa, ou uma figura externa que responda por essa questão dos dados. A lei traz 10 princípios. Esses princípios, iniciando pela boa-fé, que é o que a lei estabelece, vão ter que ser utilizados no tratamento de qualquer tipo de dados das pessoas físicas ou pessoas naturais.
o princípio da finalidade. Com que finalidade eu coleto aquele dado? E eu coleto aquele dado com aquela finalidade, eu não posso utilizar para outra finalidade. Se eu contrato o dado para um contrato de trabalho, eu não posso oferecer um cartão de crédito, porque aquele dado não foi coletado com essa finalidade. Então, a lei estabelece a finalidade, a adequação, a necessidade para a qual eu coleto aquele dado, a qualidade com que eu guardo os dados, com as informações corretas, a transparência, o livre acesso, porque o titular do dado, a partir de agora, que a lei está em vigência, ele já pode solicitar para qualquer empresa que for, tanto empresas digitais quanto empresas que não trabalham com e-commerce e que tenham dados, tanto digitais quanto no papel. Ele pode solicitar, eu quero saber quais os dados a empresa tem a meu respeito. E a empresa tem um prazo para dar essa resposta. Esse prazo, se a resposta for simples, é imediato. Então, para isso que precisa a empresa ter o DPO ou encarregado, para que consiga dar essas respostas para os titulares dos dados. Além disso, a empresa tem que garantir a segurança dos dados, tem que prevenir que os dados vazem, para que não haja um incidente, que eles sejam usados de forma incorreta ou com desvio de finalidade. A empresa não pode usar esses dados com o objetivo de discriminar ou deixar de contratar uma pessoa ou deixar de vender para uma certa pessoa. Então, a lei veda a discriminação. Além de tudo, a empresa vai ser responsável e vai ter que prestar conta desses dados que ela coleta, que ela trata, que ela compartilha, que ela armazena. E ela vai ter que dizer tudo isso para o titular do dado, que é a pessoa física. Só que vamos, então, pensar, não podemos mais usar dados das pessoas? Não, podemos. Por quê? Porque a lei nos garantiu hipótese onde nós podemos utilizar os dados, e nessas hipóteses nós estamos assegurados pela lei. Então, quais são essas hipóteses? São as bases legais, que também são 10. A primeira base legal que a lei estabelece é o consentimento. Então, como é que vai ser feito? Aquele consentimento que a gente dava quando entrava num site, li e concordo, sem nem ler realmente a política, não vai poder ser mais assim. Ele vai ter que ser expresso, claro e objetivo. E tem que constar lá qual a finalidade da coleta daqueles dados. Para que mais eu posso usar os dados? Eu posso usar para uma obrigação legal. A empresa precisa transmitir para o E-Social, para o CAGED, os dados dos seus funcionários. Então, quando ela faz isso, ela está abrangida por uma base legal, que é a obrigação legal. Execução de contratos, também, no contrato de trabalho, a empresa pode utilizar esses dados porque ela está executando um contrato. A empresa pode usar esses dados para fazer compartilhação com a administração pública, exercício regular de direitos, legítimo interesse do controlador ou de terceiro, por exemplo, um e-mail marketing que a empresa tem interesse em mandar para um dos seus clientes, ela pode mandar desde que ela siga as regras da lei, para proteção ao crédito, para tutela da saúde por profissionais da saúde, pode usar os dados de saúde para que garanta que a pessoa seja atendida e tenha os dados. Por exemplo, você entra num hospital, o hospital não tem nenhum dado seu, pode ser pedido para um outro hospital para que compartilhe esses dados e você está abrigado pela lei porque você está fazendo a tutela da saúde e a proteção à vida. Então, essas bases legais vão ser muito importantes, porque quando nós formos classificar os dados que nós temos, nós vamos ter que saber como é que nós usamos esses dados, né, dentro dessas bases legais. Além disso, a lei estabelece muitas penalidades, e essas penalidades é uma das coisas que mais estão assustando aí as empresas, porque ela estabelece uma penalidade de advertência, uma penalidade de multa simples, mas essa multa pode ser até 2% do último exercício de faturamento, e ela pode chegar até 50 milhões, uma multa que inviabiliza uma empresa. Além disso, pode haver uma multa diária, enquanto não se toma providência por algum vazamento, por algum uso indevido de dados. A empresa também vai ter que publicizar quando houver alguma infração que aconteceu por um descuido dela dentro da empresa, com dados de pessoas que ela coletou. Além disso, a empresa pode sofrer um bloqueio dos dados pessoais e também a eliminação dos dados pessoais. Isso pode até inviabilizar uma empresa. Como é que uma empresa que tem vários dados, que ela utiliza desses dados, se ela for obrigada a
a eliminar esses dados e não puder mais usar esses dados, ela vai ficar inviabilizada. Então, as penalidades são sérias e a gente não quer assustar ninguém, mas eu acho que as empresas têm mais é que se adequar para evitar e fugir dessas penalidades. O Sérgio vai falar um pouquinho de como a empresa pode se adequar à legislação. Eu estava no mute, desculpa. De acordo com o que a doutora Amália apontou, enfim, é uma lei que é de âmbito geral. Ela vai atingir todas as empresas, seja pública, privada, independente do tamanho da empresa, né? Então, assim, o que as empresas agora podem estar se perguntando é o que eu faço, ou há 2 anos atrás, quando a lei foi aprovada, né, o que eu faço para atender, né, os requisitos que a lei pede? Primeiro ponto é assim, onde estão esses dados pessoais dentro da empresa hoje? Onde é que eles ocorrem? Se a gente for dar uma olhada nessa lista que eu coloquei aqui como exemplo, nós temos a ocorrência de dados pessoais dentro dos processos administrativos, né, que aí a doutora colocou alguns, por exemplo. Se eu pego dentro da parte de funcionários, eu tenho toda a parte de recrutamento e seleção e coleta dados pessoais, eu tenho toda a parte contratual, a parte pós-contratual, que também trabalha esses dados pessoais, ligação com convênios externos, com o governo, tudo isso são processos administrativos que estão transitando por dentro da empresa, esse dado pessoal, e ele é tratado de alguma forma. Os contratos e documentos em geral também abrigam dentro dos documentos essas informações. Então, ou seja, há que se fazer um levantamento amplo e geral dentro da empresa para poder se cobrir o máximo possível de ocorrências, né, desses dados. Sistemas corporativos, bancos de dados, a própria política da privacidade que existe hoje na empresa pode estar lá para atender um requisito, talvez, do Marco Civil, do CDC, mas agora tem que ser aprimorado. Passam a ser agora muito importantes, né, dentro do sentido de governança para as empresas. A política de treinamentos, incorporar o item privacidade dentro dessa política de treinamentos é muito importante, é uma boa prática. Então, assim, isso vai fazer bem para o ambiente interno da empresa e também para o ambiente externo, para uma fiscalização, para o fornecedor, para o cliente, né? A questão da política de segurança da informação, muito importante, porque, assim, todo dado colocado tem que estar bem armazenado, com políticas robustas de segurança da informação, ou seja, o hacker anda numa velocidade talvez até maior do que quem está se defendendo. Então, ou seja, o departamento de TI tem que estar a posto, sempre atualizado, com o seu software atualizado, para evitar esses ataques e evitar os vazamentos. Nós já tivemos vazamentos sendo divulgados pela imprensa e cada vez mais vai ser divulgado, porque a lei torna obrigatório essa divulgação. Então, por exemplo, se houve um incidente, que vamos supor que seja um vazamento de dados pessoais, que podem ser dados até que comprometam bastante as pessoas, por ser dados, por exemplo, de cartão de crédito, senhas de acesso, né? Isso tem que ser divulgado para quem tem dados dentro dessa empresa e também para a autoridade nacional, sob pena de você não estar atendendo aos requisitos da lei. Então, as coisas começam a trabalhar toda em prol mais fechado dentro do processo de privacidade. O que antes era aberto e se era citado em algumas leis, agora passa a ser focado, né, no assunto de privacidade dentro da LGPD. Termos de responsabilidade, né, que a gente citou aqui, ou seja, é muito importante. A troca de informações com terceiros. Hoje eu tenho uma troca de informações com convênio. Como é que está esse contrato? Será que ele prevê alguma coisa de privacidade lá dentro? Eu vou revisitar esse contrato, eu vou colocar uma cláusula, vou negociar com um convênio, enfim. Todas as empresas estão preocupadas com isso. Então, se você entra com uma solicitação dessa, não é diferente. Então, você não está fora do ambiente normal que vai se instalar no país. Então, assim, é importante, sim, se preocupar e solicitar e cuidar dos terceiros. Muitas vezes a nossa rede de suprimentos, a nossa cadeia de suprimentos, tem um pequeno fornecedor
que ali, talvez uma orientação só sobre algum cuidado de vazamento e ver as informações que também são passadas para esse terceiro, né, é suficiente. Então, cuidar desses terceiros, não importando o tamanho deles e ser transparente com eles, é saudável, é uma boa prática para a empresa. E eu vou ter que me preocupar com isso. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho grandes players mundiais trabalhando com hospedagem de informações na nuvem. Então, como é que é esse contrato? Como é que é a responsabilidade, né, desse provedor desse serviço na nuvem? Ele está lá incorporado, ele tem todas as regras de segurança, tudo mais. Então, como a doutora disse também, assim, há que se destacar o controlador e o operador, mas, no final das contas, um vazamento vai trazer responsabilidade para todo mundo. É a tal da responsabilidade solidária, né, que aí os advogados são mais especialistas do que eu, para poder falar para vocês quais são as consequências dessa responsabilidade solidária. Então, assim, é importante a gente estar, pelo menos, ter visitado esse contrato, ter estabelecido com esse provedor qual é a relação que nós vamos ter daqui para frente, né? Os mecanismos de eliminação e destruição de documentos. Então, por exemplo, antigamente a gente coletava um CV com o máximo de informações possíveis e solicitava isso para o candidato, né, para colocar isso em alguma plataforma, ou seja, num papel, enfim, em algum lugar, e a gente trazia isso para dentro da empresa como se fosse um trunfo, mas assim, qual é o uso real dessas informações? Então, a gente, só para dar esse exemplo, quando eu começo a trabalhar um processo de seleção, eu não preciso de todas as informações lá no início. Então, eu vou trabalhando isso gradualmente e, a partir daí, eu vou incorporando novas informações até o contrato de trabalho e assim por diante, né? Pensar no mínimo possível que eu preciso ter de informação é saudável, está de acordo com o princípio da lei. O tamanho adequado da informação que eu estou trazendo, né? Por exemplo, eu preciso trazer o gênero para fazer parte daquele cadastro do e-mail marketing. Não sei, de repente pode ser uma campanha direcionada para o gênero. Então, eu vou explicar para quem está fornecendo esse dado qual é a finalidade que eu estou coletando essa informação. Por que isso é importante? Porque isso hoje faz parte de uma legislação que prevê você ter mais respeito com a privacidade das pessoas, né? No final das contas, a empresa vai ter que, depois de verificado em todas essas origens, né, e entidades aqui que têm o tratamento e uso de dados pessoais, quais são as medidas que a empresa precisa tomar, seja elas administrativa, como um procedimento novo, uma instrução normativa, seja ela jurídica, rever um contrato, criar um contrato novo, fazer uma política de privacidade nova, um termo de uso, principalmente para quem tem o e-commerce, né, como forte, e a gente sabe que vocês estão no segmento que é crescente o uso do e-commerce, cada vez mais ele vai estar embasado ali e fundamentado nessas boas práticas. E também as medidas técnicas, né? Que ferramentas que eu uso hoje? De repente, o meu software, o sistema operacional está desatualizado. Eu preciso investir alguma coisa ali para atualizar. Então, é isso que vai sair com o plano de ação que a empresa precisa fazer para atender a lei. E como fazer essa adequação, né? Então, assim, tudo que precisa ser feito já foi dito, e a gente tem aqui algumas dicas, né, de como fazer isso. Primeiro, trate essa adequação como um projeto da empresa, né? Uma determinação da empresa de tratar a privacidade como um item importante. Para isso, defina os participantes desse projeto e organize esse time de projeto multidisciplinar. É importante isso, por quê? Porque a coleta desses dados dentro da empresa, ela ocorre em diversos níveis, diversos departamentos. Até na portaria da empresa, essa informação entra com um currículo deixado lá na caixinha. Então, assim, isso tudo é importante, então, para você ter cada vez mais as áreas participando desse projeto. Então, potencialmente, a gente tem trabalhado com projetos onde o RH é um potencial usuário e tratador das informações pessoais, muito por conta do tipo, o RH que cuida das relações trabalhistas, do funcionário, enfim, ali é uma riqueza enorme de dados pessoais a serem observados e tratados.
né? Então, mas você tem também financeiro, você tem principalmente o pessoal de marketing, aí você tem, quando tem o saque e a parte do e-commerce, tem dados que vão entrando ali. Agora, quanto tempo, por exemplo, dentro de um saque, eu vou reter o cadastro de quem fez um chamado para ter um atendimento, ou a um defeito, ou alguma dúvida que ele tenha colocado. Então, o que é importante naquele momento? É o cadastro, enfim, eu preciso ter uma decisão a ser tomada ali. Então, assim, se eu preciso reter, para ter uma facilidade para esse meu cliente depois, daqui a um tempo, se ele vier entrar com um novo chamado, ser identificado de bate-pronto, enfim. Se isso é feito numa URAS automática via 0800, se isso é feito no chatbot, não importa. Eu defino qual é a forma de agir nessa situação, e aí vou verificar com a base legal, que a doutora Amália falou, se isso está coerente, se eu posso continuar dessa forma, né? Isso tudo é feito nessa questão do projeto. Cria-se uma estrutura de privacidade. É uma área, pode fazer parte do compliance, pode fazer parte do jurídico interno da empresa, enfim, ela pode estar na figura, lembra que ela falou do encarregado do DPO? Pode estar com esse DPO tem que ter alguma autonomia dentro da empresa para poder colocar na hora que for preciso as questões de privacidade. Então, passa a se incorporar uma cultura de privacidade dentro das empresas. É preciso também reservar budget para as atividades. Lembra que eu falei, pode ser que você tenha uma medida que exija investimento, pode ser que você queira fazer essa adequação, não só com o time interno, eu preciso de apoio externo para fazer isso, e até para reduzir o tempo, né, de implementação que eu vou utilizar. E também não tenho experiência com isso, nem disponibilidade de tempo para fazer isso com as pessoas hoje. Ainda mais em tempo de pandemia, né? Nós, por exemplo, estamos fazendo os projetos de adequação, praticamente todos eles na remoto, no online. Então, assim, isso ocorre, e são decorrentes do ambiente que a gente hoje está vivendo. Preparar um cronograma de trabalho, um roteiro de entrevistas com aqueles que precisam fornecer informações para a gente colocar nesse mapa. Mas o que eu vou colocar nesse mapa? Né? Então, isso são dúvidas que a gente coloca dentro da metodologia de um projeto, que são questões a serem respondidas. Como eu coleto, se tem que ter consentimento, se tem dado sensível naquela coleta daquele sistema, que sistema que está envolvido, que banco de dados que está envolvido, se eu compartilho com terceiros, como é que é compartilhada essa informação, se eu armazeno e quanto tempo eu armazeno, se eu deixo isso claro para quem forneceu a informação, se eu tenho uma política de eliminação, e isso é claro na hora que eu coloco o dado dentro da empresa. Enfim, tudo isso vai ser mapeado e colocado dentro de ou pode ser planilhas, ou pode ser documentos, enfim, de uma forma que seja simples e tratável pela empresa e que seja rápida de acesso pelo DPO. Vou identificar nesse mapeamento tudo isso que eu levantei versus a base legal. Existe uma base legal que vai corresponder e vai me autorizar a continuar fazendo uso daquela forma do dado pessoal, ou tenho que fazer uma ação para mitigar. Então, aí eu começo a elaborar esse plano de ação para mitigar os riscos. Então, essas ações, elas vêm decorrente do risco e do apetite de risco da empresa. Eu falo, bom, eu quero tratar só risco alto e médio, vamos pensar assim, ou risco extremo e alto. E a partir daí, o restante eu vou assumir, né, e por um tempo eu vou assumir esses riscos. É uma decisão da empresa, mas aquilo que ela decide abraçar e resolver, ela vai fazer esse plano de ação acontecer no tempo. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto, o projeto dura mais ou menos uns 3 meses e meio. E a partir daí a gente deixa esse plano de ação para a empresa, junto com o DPO, fazer a continuidade. Porque isso leva tempo, leva dinheiro. As empresas não têm isso de bate-pronto, ninguém estava prevendo trocar um sistema operacional ou alguma vulnerabilidade que foi identificada assim, de imediato. Então, assim, por que não foi feita a adequação à lei antes? Né? Então, assim, isso é importante, né, para a gente essa continuidade do plano de ação e, principalmente, para oferecer para uma autoridade nacional ou algum órgão do governo, né, que seja Ministério Público, enfim, que venha fazer, representando a NPD, fazer uma fiscalização na empresa,
e solicitar ali, eu vou mostrar as evidências de que a empresa, sim, se preocupa com a privacidade, se preparou para isso, organizou um projeto, não importa se é interno, se é externo, mas organizou um projeto, e a partir daí, a gente vai mostrar essa documentação toda e o que está acontecendo efetivamente na empresa. Então, talvez eu tenha uma comunicação visual que ajude a convencer, que é uma boa prática. Eu tenho as políticas de RH, de treinamento, de reciclagem, de integração, até as políticas demissionais. A doutora Mari depois vai colocar um pouquinho isso mais em detalhe. Mas, enfim, tudo isso eu mostro para alguém evidências, né? Que não é só dizer, bom, a empresa tal fez lá e está adequada à lei, tem um selo que eu dou e aí ela está autorizada a fazer o que quiser com a privacidade. Na verdade, não é isso. A lei não prevê selo, não prevê certificação. Não é uma ISO, né? Apesar de estar se você estar coerente com uma das ISOs que trata de privacidade, é uma boa prática, mas você tem que fazer adequação à LGPD. E não basta ter a adequação à GDPR e dizer que, bom, se eu faço adequação à GDPR, que tem muito mais artigos do que a LGPD, estou adequado à LGPD. Não é isso. Não é direta a relação. Então, tem que, sim, fazer o trabalho. E existe muito trabalho a ser feito, né? Elaborar um plano de resposta a incidentes. Então, aquilo que eu falei, a partir do momento que eu tenho que começar a divulgar e publicizar essa questão do incidente, via a NPD e o titular, eu tenho que ter um plano para responder a esses incidentes. Como é que eu hoje trato isso? Como é que eu respondo? Que tipo de resposta que eu dou? É um termo? É uma declaração? Enfim, o que é? Vai por e-mail? Aonde eu vou colocar isso? No site? Vou divulgar onde? Né? Então, tudo isso é feito e tem que ser feito pela empresa. Vou adequar minha política da segurança da informação e mantê-la sempre atualizada, né? Então, ou seja, aquilo que eu falei, as técnicas hoje, o modus operandi do hacker tem que estar muito bem em linha com quem está defendendo, e quem está defendendo sempre tem que estar na frente. E é um desafio, a gente sabe, já mexemos bastante com tecnologia da informação e sabe que não é fácil. Não é fácil muitas vezes porque uma adaptação dessa custa dinheiro, em época escassa a gente não tem isso disponível. Enfim, eu vou ter que me organizar internamente, muitas vezes, se eu não faço com a técnica, vou fazer com a administrativa, com a jurídica, enfim, vou tentar me segurar. Adequar a política da segurança da informação, como eu falei, e, principalmente, não entender que esse projeto termina e não tem mais nada a ser feito. Sim, tem que continuar o plano de ação, mas tem que continuar essa jornada da privacidade. Todas as empresas hoje vão começar a trabalhar nesse ambiente. Não tenho dúvida disso. O respeito à privacidade, quando foi a entrada do CDC, a mesma coisa. As empresas foram se preparando, se adequando, e no tempo elas foram dando as respostas que são satisfatórias ao consumidor. E aqui a mesma coisa. As empresas vão se preparar e no tempo vai se dar as respostas aos titulares de dados e à fiscalização que se prevê na lei, com respeito à privacidade, né? Então é isso, a lei não veio para quebrar a empresa, ela veio sim para preservar um direito fundamental, que é a nossa privacidade dos nossos dados. Os impactos, a gente gostaria de falar um pouco sobre os impactos da LGPD na relação de trabalho. Dentro da relação de trabalho, numa empresa, o RH, ele é responsável para manter a cultura da empresa, e a maior quantidade de dados que nós temos hoje dentro de uma empresa é dentro do RH. Tem uma massa enorme de documentos, e até mesmo antes da contratação de funcionários, a gente já começa a coletar dados. Então, a gente dividiu aqui em 3 fases para ficar um pouco mais fácil para a gente trabalhar com esses dados, para dar uma explicadinha de como o RH vai ter que se adequar a essa nova lei. Inicialmente, na fase pré-contratual. A fase pré-contratual é quando a empresa vai fazer a convocação de processo seletivo, ela vai disponibilizar uma vaga e vai receber os currículos e vai ter que, dentro desses currículos, selecionar. O que era feito antigamente? Se esses currículos não eram utilizados para aquela vaga,
a empresa guardava esse currículo num banco de currículos para usar futuramente. Ela pode continuar fazendo isso? Ela pode, desde que o titular dos dados, que é o candidato que vai enviar o currículo, seja informado das condições de que esse currículo vai ser usado para aquela vaga e vai ser mantido no banco de dados, por que período vai ser mantido naquele banco de dados. E nós temos que agora adquirir uma política de coleta mínima de dados. Por quê? A lei determina que só devem ser coletados dados e informações que nós iremos realmente utilizar. Quando a gente começa um processo seletivo, nem todos aqueles dados que nós pedimos para uma vaga são necessários. E a lei veda ainda, inclusive, a discriminação. Então, por exemplo, temos que tomar daqui para frente mais cuidado ainda com as convocações para processo seletivo, onde a gente estabelece gênero ou estabelece idade. Isso pode ser feito desde que você tenha uma finalidade para aquela exigência que a empresa está fazendo. Então, a empresa, além de fazer toda uma remodelação nas suas políticas, no processo de seleção, ela vai ter que se adequar. Dado sensível, não é necessário, para que eu vou pedir o nome do pai, da mãe, dos filhos menores, se eu não vou usar, porque eu não sei nem se o candidato vai ser o escolhido para aquela vaga. Então, nós vamos fazer uma coleta mínima de dados, informar quais são os destinos daquele currículo, caso ele não seja aprovado para aquela vaga, pedir o consentimento do candidato para guardar esse currículo no banco de dados, se houver interesse da empresa, explicar por quanto tempo nós vamos guardar esses currículos, e os currículos que nós não vamos selecionar, nós vamos eliminar. Porque quanto mais dados nós tivermos nos nossos bancos de dados, mais risco nós vamos correr. Se a gente não precisa daquele dado, não precisamos guardar. Na fase contratual, é a fase onde nós temos o maior número de dados que nós vamos ter que pedir para a contratação do funcionário. Então, nós temos que respeitar, nesta fase, o direito dos titulares de dados, temos que saber quais são os alertas que nós temos que ter com os prazos legais de guarda e compartilhamento de documento. Por exemplo, nós temos que compartilhar dados com o sindicato, compartilhar dados com planos de saúde, dados com convênios de farmácia, com vale-refeição, às vezes até com empresas de viagens, porque nós temos funcionários que se deslocam. Então, para isso tudo, nós vamos ter que pegar os nossos contratos e fazer uma adequação. Os contratos antigos, por meio de um aditivo onde a gente conste todas as adequações referentes à lei, e nos contratos novos, nós já vamos ter um contrato, o RH já vai ter que elaborar um contrato, por meio da política que nós chamamos de Privacy by Design. Por quê? Privacy by Design significa você construir alguma coisa já pensando na privacidade, desenhar alguma coisa com pensamento na privacidade. Então, quando nós formos utilizar softwares para RH, ou fazer contratos, ou fazer políticas, nós já vamos usar essa teoria do Privacy by Design, pensando na privacidade, como eu vou proteger a privacidade do meu funcionário. Temos que ter muita atenção no uso da biometria, porque a biometria ela pode ser usada para controle de ponto, para entrada na empresa, desde que isso fique bem claro que a finalidade é essa, e depois dessa finalidade nós vamos eliminar. Embora a gente, ainda na fase contratual, tenha algumas outras questões, nós temos que pensar também em como a gente vai fazer para modificar essa cultura da empresa. Por quê? Porque o RH ele é responsável por estabelecer na empresa como a empresa vai funcionar, quais são as regras, se o empregado descumprir aquela política, tem as penalidades, e tudo passa pelo RH. Então, o RH vai ser o core dessa mudança em relação aos dados pessoais dos funcionários. Nós vamos ter que informar para os funcionários com quem nós compartilhamos os dados, não há necessidade de consentimento no caso do contrato de trabalho, porque nós estamos abrangidos por uma daquelas bases legais que eu falei, que é o contrato de trabalho. Vamos ter que compartilhar no e-social, no CAGED, vamos ter que fazer integração de novos funcionários. Nessa integração, nós já vamos aproveitar para colocar as políticas de privacidade, fazer a política de treinamento, os termos de confidencialidade, e
estabelecer com os funcionários uma nova política de privacidade, como vai ser isso dentro da empresa. Além de tudo isso que nós vamos ter que fazer nessa fase contratual, que são muitas coisas, depois a gente vai poder até conversar mais para frente, se vocês quiserem, sobre isso, nós temos que também pensar na fase pós-contratual. Por quê? Hoje, você manda um empregado embora e acabou, não pensa, guarda lá pelo prazo da ação trabalhista os documentos ou os prazos que o INSS ou que o FGTS determina. Agora, nós temos que pensar que esses prazos legais para guarda de documentos, eles têm que respeitar uma política. Nós temos, inclusive, nos projetos que a gente faz, e podemos até disponibilizar, se vocês tiverem interesse, uma tabela de prazos legais com o que nós vamos guardar os documentos, que nós vamos estar abrangido dentro das bases legais da lei. Então, por exemplo, rever essa política de guarda, a gente mandava guardar esses documentos lá num arquivo morto de um terceiro, não tinha controle. Agora nós vamos ter que ter um controle dessa guarda desses documentos, tanto os documentos em papel, como eu disse, a lei atinge, quanto os documentos digitais. E outra coisa, se um dos funcionários, quando o funcionário ou quando o ex-funcionário solicitar sobre as informações dele ou os dados pessoais que estão guardados na empresa, nós temos que ter uma resposta ao titular. Lembre que eu falei do encarregado de TPO, essa pessoa vai ter que ter um relacionamento muito bom dentro do RH, porque essa pessoa é quem vai controlar essas respostas e mandar essas respostas para os titulares nos prazos corretos para evitar alguma sanção para a empresa. Na política demissional, nós vamos informar para o empregado que nós vamos guardar os dados pessoais dele, de acordo com a legislação trabalhista, de acordo com a legislação tributária, e só vamos eliminar aqueles dados que não são possíveis de serem guardados, não são necessários de serem guardados, né? E fazer uma política para eliminação desses dados. Teve um caso muito interessante, eu não sei se alguém já ouviu essa história, mas estava na internet, que uma empresa recebia vários currículos, né? E guardava esses currículos embaixo do balcão. E uma pessoa foi fazer uma compra na empresa e estava ali, não tinha papel para embrulhar, embrulharam. Olha só, nos currículos, e esses currículos acabaram caindo na mão de terceiros indesejáveis. Fora da vigência da lei, já houve uma penalidade. Imagina na vigência da lei, aquele monte de dados e dados sensíveis, né? E a responsabilidade do RH da empresa de guardar esses dados. Os exames médicos, os atestados, que são dados sensíveis, os médicos do trabalho terceirizados, nós vamos ter que ter contratos com eles para guarda desses documentos. Então, todas essas políticas, o RH vai ser responsável. Então, o RH vai ser o core da empresa na implementação da lei e tendo que cuidar dessa maior quantidade de dados, tanto na fase pré-contratual, como na fase contratual e na fase pós-contratual. Então, as empresas vão ter que se preparar, e o Sérgio vai fazer algumas considerações finais, né, a respeito. E eu desejo para todo mundo aí uma boa sorte na aplicação da LGPD. Então, ou seja, é muito trabalho para ser feito, né, pessoal? Então, em todas as empresas, o ideal seria começar a se movimentar, já quem ainda não começou, entender de uma vez por todas esse novo normal passa também por essa questão de respeito à privacidade. E não é uma ordem só no Brasil. Então, ou seja, na América do Sul nós já temos leis gerais de proteção de dados vigorando na Argentina, antes da nossa, no Chile, nós temos isso na Europa, temos isso agora, CAPP, nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, assim, isso vai ser, isso é hoje impeditivo do Brasil entrar ou não na OCDE, para você ter uma ideia. Então, assim, cada vez mais importante do lado político, do lado econômico, mas também, principalmente, do lado humano, do lado das pessoas. A questão da privacidade como direito fundamental. A primeira atitude, enfim.
A gente já falou um pouco sobre isso lá no slide anterior, mas, enfim, algum tipo de iniciar, começar a fazer e pensar no assunto já é uma boa prática, tá? E dizer que não conhece, talvez não. Então, ou seja, agora todo mundo está começando a fazer esse alinhamento do conhecimento do que é a lei e do impacto. Então, um projeto de adequação, seja ele interno, com apoio externo ou não, ele é uma boa prática. Significa uma preocupação de você começar a trabalhar com isso. E lembrando, né, que a lei ela tem alguns vácuos dentro e vão ser resolvidos e definidos e direcionados para a NPD. A NPD, a estrutura dela já está montada e logo deve sair as primeiras informações sobre esses direcionamentos. Então, muita coisa sobre a anonimização dos dados, ou seja, em que condições que eu posso fazer isso, e quais as condições e o ambiente para se tratar inteligência artificial no uso dos dados pessoais. Tem definições muito importantes para o segmento, que é a questão do que deve ser obrigatório ou não para a média e pequena empresa. Isso tudo está lá dentro. Independente disso, a lei está correndo, a lei está andando. E muito importante, mantenha o monitoramento da privacidade dentro da empresa. Crie uma dinâmica de atualização desse plano de ação. Deixe o DPO fazer o trabalho dele de uma forma organizada, porque ele vai ter que estar atento a tudo que acontece em relação aos processos internos da empresa, uma aplicação nova de TI que vai no ar, enfim, um sistema novo. Se está sendo feito ali o respeito e o impacto da privacidade sendo analisado, para que ele possa responder com propriedade para alguém que venha do lado externo da empresa fazer o questionamento. Ele é que vai responder para o titular do dado. Então, o titular do dado, hoje, ele está, que somos todos nós, né? Nós estamos numa condição bastante confortável de basta um e-mail para uma empresa e dizer o seguinte, eu gostaria de saber o que está sendo tratado e usado de dado pessoal ao meu respeito na sua empresa. Se é uma pergunta assim muito básica, a lei considera que há um prazo imediato para a resposta. Talvez a NPD possa estabelecer que esse prazo imediato seja de um dia útil, 2 dias úteis, 3 dias, não sei. Isso ela vai definir, mas é tratado na lei como imediato. Se for uma pergunta um pouquinho mais detalhada, para saber tudo que de alteração houve com o seu dado pessoal, a lei prevê 15 dias de prazo de resposta. Então, assim, são coisas que, cada vez mais, se eu faço um projeto, organizo essa estrutura toda, entrego na mão do DPO, para que ele, dali para frente, carregue esse bastão da privacidade, né? E seja esse guardião, e ali a empresa como um todo incorpore essa cultura de privacidade, isso vai ficar um trabalho mais fácil, mais transparente de fazer, né? Não esqueça da cadeia de fornecedores, muito importante, do pequeno, médio, grande fornecedor de vocês. Mantenha sempre atualizada a sua política de segurança da informação. Então, assim, o que eu posso desejar para vocês é sucesso nessa jornada de privacidade, né, e que cada um escolha o melhor caminho a ser feito. Eu vou agora encerrar e vejo se alguém, a doutora Amália tem algumas considerações finais, Renato, o doutor Moacir, a doutora Miriam, né, para a gente depois passar a fase de resposta das perguntas que vocês fizeram durante a live. Agradeço a todos. Obrigado, doutor Sérgio, doutora Maria Amália. Realmente é uma jornada que nós temos aí pela frente. Particularmente, eu não olhava a lei de proteção de dados em todos esses aspectos. Foi muito importante todas as colocações e nós temos realmente uma longa jornada pela frente. Gostaria de agradecer também a Camila, que está por trás de toda essa organização, doutora Miriam, ao doutor Moacir, ao SIMB, né, todos os integrantes aí do SIMB e a todos os participantes. Então, ficamos abertos às considerações da doutora Maria Amália, se tiver alguma consideração final, e as perguntas das pessoas que estão participando dessa live. Inicialmente, eu queria apenas agradecer e reforçar do importante trabalho que o SIMB está fazendo com a informação para os seus associados, porque realmente não é uma jornada fácil,
e também duradoura, né? Nós vamos ter que viver nesse novo mundo aí, porque o brasileiro, ele não tem muita preocupação com a privacidade, ele dá os dados na farmácia, em qualquer lugar, e agora a gente vai ter que começar a se preocupar com isso, né? Porque os hackers já estão se preocupando, estão vendendo informações aí na Deep Web, né? Mas é muito importante, queria parabenizar o doutor Moacir, a doutora Miriam e o Renato pela iniciativa e nos colocar à disposição para responder aí quaisquer dúvidas, independente da live também, se precisar de alguma informação, nós estamos à disposição. Obrigada. Gostaria de colocar a primeira pergunta. Nós hoje trabalhamos muito forte dentro do comércio eletrônico. Nós recebemos informações dos nossos clientes de fotos dos seus filhos, como trabalhamos com calçado infantil, e fotos dizendo, olha, o seu produto no pé do meu filho. E nós perguntamos, podemos compartilhar essa imagem? Tudo por WhatsApp. É válido ou precisamos de algum documento assinado, algum termo? Boa pergunta. Muito boa pergunta, né? Como eu falei, os dados de menores, vocês trabalham com calçados, quem trabalha com calçado infantil, tem muito essa questão. Na verdade, precisa que o consentimento de um dos pais, e esse consentimento, ele precisa ser claro, expresso e objetivo. A lei não fala em consentimento assinado, e desde que o consentimento você pergunte de forma objetiva, posso publicar, posso utilizar a sua imagem, você autoriza, você é o responsável por essa criança, aí eu entendo que, desde que seja clara, expressa, a autorização, ela é válida, mas tem que se tomar bastante cuidado, porque existem muitas pessoas mal intencionadas, que depois podem dizer, usou a foto do meu filho, eu não autorizei, então tem que ser guardada essa informação de autorização, né, para poder ser utilizado com segurança pela empresa ou pelo sindicato. Sindicato mesmo, vocês vão ter muitos dados de associados, mesmo como sindicato patronal, vocês têm acesso aos dados dos empregados. Então, vocês vão ter que também tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes pode dizer, esse dado vazou para o sindicato, foi o sindicato que passou, né? Então, esse cuidado, daqui para frente, vai ser uma coisa que vai se tornar bem comum, né? Mas aí, nesse caso, a base legal é o consentimento mesmo. Importante, né, só complementando o que a doutora Amália falou, assim, não existe consentimento geral e restrito. Né? Então, assim, a lei prevê que existe para o consentimento para aquela finalidade. Né? Então, é isso que é importante a gente começar a olhar diferente um pouco esse consentimento, entendeu, Renato? Então, assim, seja para aquela campanha, para aquele motivo, né? Isso que é importante as empresas começarem no tempo, né, que elas puderem, já começar a fazer essa adequação e esse direcionamento, né, de suas coletas de informações aí, ou até o recebimento disso, né, por parte que é enviado, você falou, são enviados pelos próprios pais, né, e, enfim. É muito importante essa pergunta e que passa a mudar o dia a dia das coisas. Doutores, obrigado, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer. A primeira pergunta é da Renata. Só um minutinho. Ela pergunta referente a lojas, farmácias, imobiliárias e sorteios que fornecemos aos nossos dados. Também tem essas obrigações de proteção os seus dados pessoais? Doutora, quer colocar primeiro aí, depois eu faço um complemento? Na verdade, todo dado pessoal daqui para frente vai ter que tomar muito cuidado. Se você dá o seu dado pessoal numa farmácia, por exemplo, com o objetivo de obter um desconto, ele é uma finalidade de desconto. Ele não pode ser usado com finalidade diversa daquela, para depois eles te mandarem uma propaganda de remédio ou te mandarem algum sorteio. Agora, quando você inscreve seu nome num sorteio e compartilha, você está autorizando, porque você está
simplesmente concordando com aquilo que está estabelecido. Mas quando forem fazer essa questão de sorteio, vai ter que ficar bem claro: autorizo ou concedo a utilização dos meus dados pessoais ou do meu nome, mas exclusivamente para aquele sorteio, para aquela campanha. Tem uma outra pergunta aí na tela. Você quer responder, Sérgio? Como conscientizar da importância e o papel do DPO? Em muitas empresas, essa figura do DPO vai enfrentar uma quebra de cultura. Tem uma pergunta do Flávio Alexandre aqui, né? Como conscientizar a importância... Tá, então, isso aí. A gente colocou o papel do DPO e a importância dele. Basta saber que ele é o elo de ligação entre o que acontece dentro da empresa e o que ele vai explicar fora dela. Né? Então, assim, e também qual a satisfação que vai acontecer para esse questionamento. É de suma importância, normalmente é uma função nova que está sendo criada no mercado, já tem recrutamento para isso, pode ser constituída de uma pessoa, e a gente até recomenda que seja alguém da própria empresa, não precisa ser um advogado, mas que tenha conhecimento jurídico, né, que tenha conhecimento de tecnologia, e que muito mais importante assim, conheça os processos da empresa. Então, essa pessoa, hoje é difícil pronto dentro da empresa. Então, assim, a gente costuma trabalhar uma fase de transição. Então, ou seja, trabalho o projeto, junto com o projeto já vou preparando alguém, que depois pode ser alguém de TI, alguém do RH, alguém do jurídico da empresa, alguém do compliance, né? Ou alguém externo, que vai também assumir esse papel, que pode ser até alguém jurídico. Né? Então, por exemplo, eu tenho um advogado externo que vai fazer o papel do DPO futuramente. Então, já é preparado durante o projeto, né, para que depois vá executar essa função, que é responder toda a solicitação que vem do titular do dado, e ela não é direta, muitas vezes, né? Principalmente se você trabalha com muito compartilhamento de dados. E também atender à fiscalização. Porque a fiscalização, quando chegar na empresa, a primeira pessoa que ela vai perguntar é quem é o responsável pelos dados, pela privacidade. Né? E aí, Renato, é assim, o DPO vai lá na frente, mas depois quem paga a conta está lá na outra sala, né, que vai ter que falar assim, bom, eu tenho que ter um bom DPO dentro de casa, então, talvez eu consiga responder aí a pergunta, né, dessa forma. Ou seja, se eu não quero sanção, eu trabalho bem o DPO como função. Não sei se respondi. Alexandre, eu acho que o que você perguntou tem muito a ver mesmo, porque o DPO, junto com o RH, vai ter um papel importante na quebra dessa cultura da empresa mesmo. Ele vai ter que mudar e as coisas vão ter que ser caminhando passo a passo, e o DPO vai ter um papel super importante, junto com o RH, de mudar a cabeça das pessoas dentro da empresa e colocar uma cultura de privacidade. Excelente a sua pergunta. Doutores, mais uma pergunta. Como irão funcionar quanto aos dados fornecidos para colégio e universidades? Excelente pergunta. As universidades e os colégios também vão ter que se adequar à LGPD. Nas universidades e nos colégios, há feito uma grande coleta de dados. Então, eles vão ter que se adaptar também à coleta mínima, coletar exatamente o que é necessário e não aquela quantidade enorme de dados que não vai ser utilizado. Nas escolas onde tiverem menores, como eu coloquei respondendo a pergunta do Renato, vai ter que ter uma preocupação de um dos responsáveis ou um dos pais, o responsável legal ou os pais, de estarem expressamente autorizando a coleta, o uso, o armazenamento desses dados pessoais dos menores. Então, tanto as escolas, quanto as universidades, os colégios, as creches, porque a lei, ela vale tanto para a empresa pública, quanto para a empresa privada. Então, mesmo as escolas municipais vão ter que se adequar. É
uma jornada imensa que vem por aí, porque até os consultórios médicos, se nós formos pensar hoje, qualquer pessoa que coleta os nossos dados, os consultórios médicos, por exemplo, dentista, coletam nossos dados sensíveis, sabem das nossas doenças, das nossas moléstias, então eles vão ter que tomar ainda mais cuidado com esses dados pessoais de nós, titulares dos dados, né? E nós, mais ainda, em tomar cuidado de, quando a gente fornecer esses dados, saber que nós estamos fornecendo para empresas que tratam e cuidam da privacidade. Sérgio, quer complementar? Eu queria, sim, porque a lei, aqueles vácuos da lei que a gente falou, que a ANDD vai soltar alguma orientação e algum direcionamento, é o que está acontecendo hoje em alguns segmentos. Vamos isolar. Segmento financeiro, segmento farmacêutico, eles têm políticas regulatórias muito severas em questão de confidencialidade e privacidade, principalmente a parte financeira e também a farmacêutica, vamos dizer assim, porque, e a questão da saúde. Então, existe o que a gente chama de autorregulamentação regulada. O nome é jurídico, eu não sou advogado, mas vou tentar traduzir aqui. É assim, cada setor tem o seu regulatório, aquelas normas para funcionar. O calçadista infantil deve ter a sua própria norma para funcionamento do setor. E o que acontece é que esse setor começa a olhar a lei e fala, bom, aqui, isso aqui, como é que eu posso fazer um procedimento para estar adequado a essa questão da lei? Cada segmento vai começando a colocar suas pontuações. Então, o financeiro, para ele, é satisfatório fazer isso, para a farmacêutica é isso, para o calçadista infantil pode ser uma outra coisa, entendeu, Renato? Então, assim, essa contribuição para a autoridade nacional, ela é benéfica e ela é saudável. Então, as empresas podem começar, através dos seus representantes, começar a se organizar para trazer isso para o dia a dia das empresas. Não sei se ficou claro para todos. Doutor Moacir, doutora Mira, alguma questão? Bom, inicialmente, parabenizar pela brilhante exposição, de forma muito didática, né? Realmente são muitos temas, a lei é um pouco extensa, então, parabéns pela capacidade de síntese, né, do que é principal. E eu tenho, na verdade, duas questões. A primeira é em relação a uma grande ameaça, o SINB já atendeu algumas empresas nesse sentido, com relação a hackers, principalmente com relação ao e-commerce. Tem muitos empresários que trabalham com Mercado Livre, Mercado Pago, e muitas vezes, né, nós temos aí a desagradável experiência de saber que a conta foi hackeada, de que tem, inclusive, desvio financeiro, né, das contas bancárias, enfim. Nós temos uma dificuldade significativa com o Mercado Livre pelo fato de ele ser uma empresa argentina, então toda a burocracia, né, até a gente conseguir contato, enfim, é um procedimento complexo. Mas, assim, fora a questão do registro na Polícia Civil, né, registro de boletim de ocorrência, qual o procedimento que vocês recomendariam, não só para o combate ao ataque hacker, mas principalmente para a prevenção? Estão me ouvindo? Acho que voltou a conexão? Voltou. Então, vamos lá, doutor. Eu vou começar respondendo, depois a doutora Maria Amália entra aí. Sim, estão me ouvindo? Tá. Sim, eu ouço bem. Tá. Vou começar, então, pela prevenção, doutor Moacir. É o seguinte, lembra que eu insisti bastante, dentro da exposição, na política de segurança da informação. Então, assim, uma educação para uso correto da internet. Isso hoje é gratuito. Não tem custo para a empresa. Tem sites hoje que fornecem isso com uma sequência de educação, o NIC-BR, CERT-BR, eles têm cartilhas hoje que orientam bastante o uso da internet, um bom uso. Isso, a TI de cada empresa vai fomentar essa cultura. Então, por exemplo, você cuidar bem da senha, a questão de códigos maliciosos, como é que eu uso isso, a questão do próprio uso do WhatsApp, se eu faço dupla autenticação ou não. Enfim, tem regras hoje que são bacanas de você conhecer
começar a usar, porque assim, daqui a pouco a sua conta foi hackeada, você não sabe, né? Então, isso é importante. A política da segurança, via o departamento de TI, estar atento a essas novas técnicas. Isso passar a ser disseminado pela empresa. Então, por exemplo, veja só que ambiente complexo que nós estamos falando de TI. Eu tenho um notebook, entro dentro da empresa, a política da empresa não trata, que a gente chama de BioD, que é assim, você traz o seu próprio device, o seu próprio equipamento, entra dentro da minha empresa, e ele não está sujeito àquela política de segurança da informação. É um ambiente que parece fora de controle, mas você tem, talvez, ali um mínimo de controle que você consegue fazer. Então, por exemplo, acesso de empresas de fora, por exemplo, para escapar de ransomware. Ransomware é um tipo de vírus, né, que você vem, recebe, a pessoa vem através do e-mail, bloqueia a conta da empresa e exige resgate. É como se fosse sequestrar a sua conta. E resgate em Bitcoin. Não sei nem onde eu vou comprar Bitcoin, mas está lá, tem que pagar em Bitcoin. Então, assim, existia uma regra simples, né? O cara de TI ficava maluco quando alguém ligava para ele e falava assim, cara, minha conta está aqui, tem um cara pedindo aqui, diz que é russo, sei lá o que ele é, mas, enfim, está pedindo um resgate, né, para eu pagar em Bitcoin. E eu já desliguei o computador, está tudo ok. A primeira coisa que ele não tinha que fazer era desligar o computador. Ele tinha que deixar ligado para que o cara de TI fosse e fizesse o tratamento do incidente. Então, isso, muitas vezes ele desligou porque não tinha orientação. A maior coisa que você faz é o tiro da parede. Desligo da parede. Então, pronto. Desligo a rede. Acabou. Então, é assim, muito cuidado, isso aí, junto com o RH, de começar a fazer esse treinamento reciclado, né, e passar a trazer a cultura de TI, porque, assim, tudo no mundo digital passa pela internet, de alguma forma ou outra, de uma plataforma diferente da outra. Mas, cara, você está usando o Zoom, você está usando o Meet, você está usando, enfim, mas você está ali transacionando informações que são confidenciais para a empresa. Então, assim, quando eu trato o e-commerce e pego dados de cartão de crédito do meu cliente, olha a responsabilidade de um vazamento, né? Então, assim, tem empresas do segmento de vocês que já tiveram vazamentos enormes antes. Então, assim, o que eu deixo de tratamento na questão da prevenção é essa. Trazer essa cultura, deixá-la mais fácil, mais acessível dentro das empresas. E na questão da Argentina, ainda bem que nós temos a LGPD aprovada, porque a Argentina já tem a lei aprovada e aí dá para conversar no mesmo nível. Entendeu? Então, assim, essa questão da privacidade, doutor Moacir, dá para a gente estabelecer com o Mercado Livre algumas condições que eles vão entender o que nós estamos falando. Os registreiros já deviam estar praticando isso lá atrás. O que o Sérgio colocou na área de TI, que o mais importante são as pessoas, porque eu fiz um MBA há algum tempo, e nesse MBA nós tivemos aulas com professores que já foram hackers, e todas essa vivência nesse mundo. E o que mais foi colocado é que o problema não está nos equipamentos, nem nos hardwares, nem nos softwares. Está nas pessoas, de como as pessoas cuidam das suas informações, das suas senhas, dos seus cartões. Nós mesmos, por exemplo, em empresas, vemos muito isso. Peraí, não está funcionando minha senha? Presta que é sua, passa ali. A empresa passa meses sem trocar senha. Então, são os cuidados e a cultura que nós vamos ter que adquirir no dia a dia para mudar esse mindset mesmo nosso de tomar muito cuidado com os nossos dados. O Flávio Alexandre está fazendo uma pergunta sobre a questão do Privacy by Design quanto aos sistemas também, que nós já utilizamos. Na verdade, Alexandre, nós vamos ter que adaptar esses sistemas, né, que nós já utilizamos para a privacidade. Adequar de alguma forma, uma vez que eles são o core business da empresa, então nós vamos ter que adequar os sistemas que nós utilizamos para o Privacy by Design, porque normalmente a gente já
indica que quando você comece a fazer um software ou uma política, você inicie com essa prática. Mas como a empresa já tem alguns sistemas que já utiliza, que não estavam pareados, né, com a questão da privacidade, eles vão ter que ser adequados, ou algumas vezes até adaptados. O Sérgio pode até falar melhor aí nessa área de TI, que é dele, né? Como é que eles poderiam fazer isso? Sim. Não, é que o Alexandre passa a fazer parte agora da nova arquitetura. Desenvolver uma aplicação, um item de checklist ali, se está ok ou não, é a privacidade. Ou seja, há impacto ou não na privacidade. Por isso é importante, talvez, o TPO, ele ter também o conhecimento da parte técnica, pelo menos que básica, para poder oferecer. Acho que é isso, né? Camila, mais uma pergunta. Finalidade da criação desta lei. Eu vou começar falando assim, do lado não jurídico, né? Então, assim, essa lei demorou muito tempo para ser desenvolvida e ser elaborada. Ela foi aprovada desde 2018, para você ter uma ideia. Então, assim, ela vem para tratar algumas coisas que o Marco Civil da Internet deixou em aberto, mas também contempla, e ela dialoga com outras leis que foram surgindo. Então, você tem a questão do CDC, que está lá atrás, ela também faz um diálogo com o CDC, ela faz um diálogo com o ECA, ela faz um diálogo com a lei do cadastro positivo. Existe uma série de interferências, ela não anda sozinha, ela veio simplesmente no holofote da privacidade, traz isso mais num foco de tratamento mais específico, né? Aquilo que talvez o marco da internet já exigisse consentimento, ela passa a exigir consentimento e define para quais situações passa a ser exigido consentimento. A responsabilidade de segurança da informação já foi discutida. Tem uma lei do e-commerce, por exemplo, que trata uma série de definições para o mercado de vocês. Então, assim, existe hoje a lei, ela veio para, primeiro, uma evolução de todas essas leis. Segundo, preparar o Brasil para uma compatibilidade com a GDPR, que era a lei geral da Europa. E ela foi praticamente 90% dela, eu estou exagerando, mas ela foi espelhada nos conceitos e princípios que foram usados na GDPR. Agora, são características específicas para o Brasil, né? Então, assim, há que se olhar ela numa ótica bastante nacional, em termos de recursos, em termos de enfoques que são tratados. Agora, que eu ia colocar, assim, não existe jurisprudência para a LGPD, ela começou a valer agora em 18 de setembro. Então, há um mundo bastante amplo de entendimento, e vocês, mais do que eu, o corpo jurídico, sabe da interpretação do juiz perante a lei. Então, assim, vão haver entendimentos, já há polêmica em muitas coisas. Uma das polêmicas que a gente tem, inclusive, cadastro, né? Então, existem posições, não só aqui, mas no curso que a gente fez, existiam posições. A gente teve aula com o pessoal da Ops Bloom, com o Fabrício Mota Alves, que hoje faz parte da NPD, mas, assim, existia muito questionamento sobre o que eu faço nesse histórico que eu tenho de cadastro. Então, por exemplo, eu tinha lá um dado massivo, numa mala direta que eu recebi. Como é que eu trato isso perante a lei que passa a vigorar a partir de agora? Ele tem tempo? Eu posso utilizar isso e pedir um re-opt-in, vamos pensar assim, para esses donos desses cadastros? São polêmicas que tem aí que vão ser resolvidas de alguma forma. Então, assim, houve uma primeira ação agora, que o Frederico Memberg, que é o procurador lá do Ministério Público do Distrito Federal, que no Brasil até então tratava os casos, né, de questão de direito digital, a questão de um hipertexto lá que trabalhava dados massivos, que era uma malha direta. E o juiz já deu a sentença, acho que foi a sentença mais rápida que eu já vi em direito digital, dizendo que não cabia a petição inicial, alguma coisa assim,
por conta de que a empresa já não estava no ar. Então, cara, então assim, se eu quiser escapar, basta eu tirar minha empresa do ar. Então, tudo isso vai começar a ser questionado, entendeu? São coisas que o mundo jurídico, vocês sabem mais do que eu, cara, isso de recurso. Então, assim, primeiro, vamos seguir o beabá, o que está ao nosso alcance. Nosso alcance é aquilo que a gente faz dentro das empresas, com nossos clientes, para melhorar a vida deles, para melhorar o trabalho com os nossos fornecedores, os nossos funcionários, e é isso que a gente vai se preocupar. A partir daí, vai ter o de boa fé e o de má fé que vai começar a fazer solicitação para nós, inclusive robôs. Isso a gente vai estar preparado para responder. E assim, quer ver um negócio? O cara vem e pede uma informação como titular do dado. Será que é ele mesmo que está do outro lado da linha? Ou é um robô? Ou é, sei lá, alguém passando por ele? Então, são coisas que a gente percebe que no dia a dia, as empresas, a gente não se deparou com isso, né? Mas a gente vai tratar. E uma questão... Seja jurídica, administrativa ou técnica. Só uma questão para não deixar passar, nós estamos usando aí o termo DPO, e alguém aí lembrou que o termo que a lei usa é encarregado, e realmente procede a sua afirmação, nós deveríamos usar no Brasil o termo encarregado, mas já foi tão incorporado o termo DPO que a gente às vezes entra no vício e usa só o termo DPO. Você tem razão, obrigada pelo toque aí, tá? A questão da missão muito difícil da empresa, né, do Flávio Alexandre, a pergunta, é um grande desafio, sim, Alexandre, que é assim, essa questão da anonimização hoje, né, de você, por exemplo, eu citei aqui o exemplo do saque. Vamos pensar no processo de abertura de um chamado técnico na empresa, a partir daí eu recebo esse chamado e reportando um defeito ou alguma coisa ali, alguma dúvida, né, e ali eu quero fazer estatística disso aí depois de um tempo. Mas não vai importar se foi o Sérgio, se foi a Amália, se foi a Mília, se foi o Moacir, que abre isso daqui. No tempo vai importar que talvez daquele defeito, daquela dúvida, houveram 10, 20, 30 chamados. Então, talvez, por que eu vou segurar esse banco de dados totalmente identificado, que eu, quando coleto, faço a identificação, né, para entrar em contato de volta com a pessoa que abriu o saque, mas por que eu vou guardar essa informação identificada? Se eu posso anonimizar e tratar isso como estatística depois de um tempo. Quem abre o chamado pode ser informado que o seu dado vai ser, a sua informação identificada vai ser excluída do nosso, vai ser anonimizada após a solução do chamado. E a partir daí vira estatística. Entendeu? Então, assim, é um desafio grande, é uma mudança de cultura, vai ter muito trabalho para todo mundo, programador, web designer, enfim, administrador de empresa, advogado, executivo, de tudo um pouco. Mas uma pergunta, Eduardo. O DPO deve ser somente da empresa? Essa é uma pergunta interessante, né? Até por isso a gente propõe também uma pergunta interessante, por isso que a gente propõe, de repente, um início com um mix aí. Porque, assim, muitas vezes há que se olhar o DPO como talvez um auditor interno. Qual o trabalho que tem um auditor interno hoje na empresa? Ele vai ficar todo dia com a sua hora full time? Depende. Depende de como vai ser o nível de requisição. E outra coisa, para cada atividade econômica eu tenho um nível de exposição maior ou menor. Então, vocês, por exemplo, têm atividade de e-commerce que tem cadastros, talvez o nível de exposição seja alto nesse ponto. Então, pode ser que daí venham atividades do DPO que preenchem praticamente todo o dia a dia dele. Mas, enfim, há que se para saber como ajustar a função, a atividade esperada por ele. O DPO, pode contribuir. Verdade, só complementando, Sérgio, o DPO, na verdade, ele vai ser um link entre a autoridade nacional e a empresa,
entre o titular de dado e a empresa. Então, ele vai ter que, além de ter conhecimento de tudo que se passa na empresa, fazer essa conexão com a autoridade nacional para prestar conta em caso de alguma reclamação ou de fiscalização, e também com o titular do dado, quando o titular do dado fizer alguma solicitação para a empresa. Então, o DPO ele vai ter um papel super importante e ele tem que estar dentro da empresa, numa posição onde ele tenha conhecimento dos processos da empresa, tem apoio de TI, tem apoio do RH e de todos os departamentos para poder coordenar todas essas ações e ter as respostas, né, que é o que a gente fala que é a resposta ao titular do dado, e ter em mãos esse que a gente chama de DPIA, que é um relatório de riscos da empresa e de mitigação de riscos, né, e de respostas, para poder estar respondendo com segurança e garantindo que a empresa não vai sofrer uma sanção. Eu diria assim, que de imediato ele tem que cuidar do plano de ação elaborado no projeto. E a partir dali vão ser os novos desafios. Primeiro, novas determinações da NPD que pode mudar um procedimento interno ou não. Tem muita coisa horária e da função, ela é muito relativa. Ele tem que, junto com o TI, tá absorvendo um pouco desse conhecimento tecnológico, enfim, para que seja uma pessoa mais completa ali na questão da resposta. Existe uma formação para isso, existe todo um processo para a preparação desse profissional. É muito difícil responder essa pergunta agora como afirmativa e assertiva, né? Cada empresa vai ter ali o seu uso, pode ser que muitas empresas estão usando alguém do jurídico, alguém da TI ou alguém do RH para deslocar para essa função, acumulando as duas funções num período. Isso não pode ser que não seja a regra de todas. Tem, inclusive, empresas grandes formatando áreas para tratar disso e em cada departamento da privacidade. Depende do tamanho da empresa, né? Então, assim, cada uma vai tentar se ajustar. Não estou falando que uma pequena ou média empresa vai lá, de repente, cria uma área de 10 pessoas para tratar da privacidade. Não, ela vai se ajustar. Talvez faça esse mix, né, inicialmente, com dupla função ali, e ele vai adquirindo os conhecimentos, e a partir dali, vamos ver a carga de trabalho, vamos ver como é que acontece. O importante é que a função não fique sem ninguém responsável, né? Isso que é importante. Seja terceiro ou seja funcionário. Duas últimas perguntas para fechamento da live, tá? O Eduardo fez duas perguntas sequenciais. Quem será penalizado juridicamente caso infração será o DPO ou o responsável legal da empresa? É a empresa que vai ser penalizada. O DPO, ele está lá como representante da empresa. Então, quem vai ser penalizado é a empresa. A não ser que o DPO cometa alguma falha pessoal, mas isso não é possível. Na verdade, seria a empresa e o DPO está lá como representante da empresa. Será responsabilizado. Existe uma responsabilidade interna de resposta da empresa como um todo, né? Lógico que depois eu falei, quem paga a conta, quem vai responder, a gente já sabe quem é, mas na direta que vai envolver pagamento de uma multa, de repente fazer apropriação, vai fazer uma apropriação nos bens do CEO. Não existe previsto isso dentro da lei. Agora, lembre-se que a lei ela dialoga com outras, né? Se há um ilícito penal, alguma coisa, são outras coisas derivadas disso. Mas da LGPD são sanções administrativas, né? Então, ali existe essa penalização que é para a empresa como um todo. A última pergunta mesmo do Eduardo. Ou melhor, existe algum portal oficial onde estejam contidas todas estas regras para que possamos nos basear para estar adequados? A princípio,
Você pode responder. Não existe um portal, essas regras todas estão na lei. É a lei que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, a 13.709, de 2018, e é na lei que nós vamos encontrar. Existem muitos e-books, muita coisa que o pessoal está fazendo aí, nós até temos também uma cartilha que nós fizemos, mas eu entendo que o local onde você vai buscar as informações mais corretas é na própria lei. Também entendo dessa forma, né? E apesar de ter muita literatura já no setor, existem escritórios que já distribuem isso de forma bastante simples e muitas vezes cuidado com a pulverização agora do tema LGPD na internet. Tem gente prometendo fazer internet em 2 dias, é um kit LGPD que funciona, plug and play, você coloca e já sai com selo de privacidade, ok. Não acredite em milagres, não existe milagre sem um trabalho bem feito pela frente. Todos vocês já passaram por outras implementações, sabem como é que é isso? É assim, a lei diz como interpretar. Algumas vezes, se ela tiver dúvida, a gente vai escalar. E com a autoridade nacional funcionando, será um amplo debate com eles. Então, uma questão dessa, agora já tem o dono para responder. Quem vai responder vai ser a NPD. Então, eu tenho uma dúvida, a NPD, o regulatório define algumas coisas, quem vai validar? A NPD. Então, agora já existe o dono da coisa, que é a NPD. Então, a partir do momento que a gente começar a ter os canais de comunicação estabelecidos com a NPD, que já é para ser publicado agora os postulantes, porque, assim, a regra do jogo, né, e há que se respeitar bastante isso, por isso teve muito atraso, os indicados ainda serão sabatinados para participar da NPD. Então, assim, eu não vou omitir assim, a minha posição, mas, assim, um assunto tão grave desse já devia ter sido já a princípio. Mas, enfim, vamos trabalhar com o nosso tempo, com as nossas dificuldades, né, e deixar isso da maneira que a gente puder pronto, né, para todos nós. Acho que acabou, não? Pode Sim, atuar com Flávio, papel consultivo, sim. Eu ia falar, Renato, que eu acho que o assunto é bem extenso. Se a gente ficar aqui, a gente vai ter muitas dúvidas, a gente vai ter muitas perguntas. Então, eu acho que, não sei, se for preciso, a gente pode combinar uma outra vez, detalhar mais isso, né? Fazer uma outra live e esclarecer isso aí. Então, eu só queria agradecer aí a presença da doutora Amália, do Escritório de Moldinho, do Sérgio, da SLA e do CIB, que mais uma vez aí trazendo tudo isso para os nossos associados, trazendo todas as informações, procurando sempre colaborar com nossos associados. E nós estamos à disposição, doutor Moacir e eu, que a gente puder aí colaborar, e se for o caso, a gente marca outra vez, né? Vamos continuar com esse assunto. Parabéns para o CIB, parabéns aí para os dois escritórios, e muito obrigada. Nós que agradecemos ao CIB, ao Renato, ao doutor Moacir e à doutora Miriam. Obrigada. Obrigado, gente. Vamos deixar esse canal, então, aberto. Acredito que nós vamos ter várias outras lives, muito importante. Agradecemos demais essas informações que foram compartilhadas por vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutora Maria Amália, doutor Sérgio, doutora Miriam, doutor Moacir e a todo o time do CIMB. Tá bom. Obrigado. Obrigado a você, Renato. A gente vai mandar esse material que a gente usou agora na live, os slides, para vocês aí fazer a divulgação para os associados, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Câmera.